Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui, trazendo para vocês a primeira parte do nosso podcast com o Pedro Del Monte, que é nutricionista, o senhor Lucas, médico, trabalha com reposição de testo, eu, que vocês já conhecem, o seu chato favorito, e a gente vai falar hoje sobre alimentação. As duas partes do podcast vão ser sobre isso. Eu já vou adiantar para vocês que muitas pessoas mandaram perguntas para mim falando de suplementos. Eu prometo para vocês que a gente vai gravar um podcast depois só abordando o suplemento. O que a gente vai falar hoje aqui é exclusivamente tentando focar o máximo em cima daquela alimentação habitual. Arroz, feijão, batata, leite, pão. Vamos tentar tirar um pouco do terrorismo que está em cima disso, porque já está virando um processo de loucura coletiva. É um tal de... posso comer beterraba, não assista alface, não coma alface antes de assistir esse vídeo. Esse troço já encheu a porra do meu saco. Então vamos começar a falar na real aqui, para vocês não ficarem na mão desses apocalípticos da alimentação, porque, sério, já tem doideira demais no mundo, não vale a pena você pagar uma consulta para poder receber mais alguns megabytes de loucura. Pedro, apresenta aí pro pessoal, pro povo saber quem que você é, quem não conhece ainda, amigão meu, brother, gosto demais desse cara, o trabalho dele é fantástico, mas vou deixar ele falar mais dele, ficar lambendo do ovo dos outros não. Fala aí, Pedro. Obrigado, meu nome é Pedro Del Monte, sou nutricionista, sou biólogo e nutricionista, né? Trabalho aí com essa galera de forma geral dentro da nutrição, né? Mas principalmente no contexto de promoção à saúde ou melhora de performance esportiva, cognitiva, enfim. E hoje, obrigado, né, pelo convite. Antes de mais nada, é uma honra poder estar aqui. Também sou um grande fã e gosto muito do seu trabalho e a forma que a gente aborda, né, sem frescura, né, papo reto. Então, sem dúvida, a gente vai poder contribuir aqui hoje, esclarecer um monte de coisas para a galera, ou tirar esses paradigmas, ou esse terror que tem em cima da alimentação, que vai deixando a galera cada vez mais confusa, ou perdida dentro disso, cada vez mais frescura. Enfim, espero poder contribuir. Vai ser muito bom. Botei um vídeo no Instagram lá, pedindo que o pessoal mandasse algumas perguntas. Cara, mandaram perguntas bacanas pra caramba, tem umas 7 páginas aqui. Antes de a gente entrar nessas perguntas, para quem ainda não conhece esse jovem gafanhoto, que está me acompanhando nas consultas para reposição de testo. Então está aprendendo a manha da mágica todinha. Lucas, se apresenta aí para o pessoal para eles começarem a te conhecer, porque isso aqui ainda vai aparecer muito na internet. Então, pessoal, meu nome é Lucas, sou médico formado pela Universidade Federal de São João del Rei, também muito fã do Dr. Alessandro, talvez pelo meu sobrenome, né? Lucas Loyola, tem uma intermédia aí, né? Vim participar aqui do podcast para poder tirar as dúvidas do pessoal sobre nutrição. Sou muito apaixonado pelo mundo da musculação e fitness em geral, né? Quem olha esse menino nem pensa que ele saiu de dentro de mim, né? Enfim, vamos lá. Começar porque a primeira pergunta aqui do Isan Victor Goldplace, que ele falou como que deve ser feita a composição de uma dieta correta e equilibrada. Pedro. Bem, vamos lá. Uma dieta equilibrada, né, que a gente fala, ela deve ter atribuída nela todos os principais nutrientes, né, de forma que não tem excessos nem falta ou ausência de macro e micronutrientes como um todo, e que vai promover a saúde de forma geral, né, um equilíbrio. Então, uma dieta equilibrada é aquela que vai ter carboidratos de qualidade, gorduras mono, poli e saturadas, né? Todas, cada um na sua proporção. Proteínas, né? Também em quantidade satisfatória, que é um nutriente que a gente fala assim, um dos mais importantes. De repente, ali é o primeiro que o nutricionista vai calcular quando a gente vai... a quantidade que esse paciente vai receber de proteína. Então, a gente tem que ter quantidades satisfatórias de proteína, de carboidratos, de gorduras, né? Então... Porque tem aquela tabela, Pedro, que o pessoal usa muito. 50 das calorias que você vai comer durante o dia, 50% perfeito. De carboidrato, 35% de gordura, 35% de proteína, 15% de gordura. 50% carboidrato, 35% proteína, 15% gordura. Isso não dá para aplicar para todo mundo todas as vezes, né? Isso é um arroz com feijão e depois você vai dar uma adaptada segundo a demanda do paciente. Exato. Então, como eu falei, né, o primeiro nutriente que eu uso como base para começar a distribuir é o aporte de proteína. Então, diante da demanda, do estilo de vida ou o que o paciente está buscando, eu vou calcular essa necessidade de ingestão proteica, que a gente usa geralmente gramas por quilo. Então, eu vou fazer essa gramagem por quilo, de acordo com a necessidade, o estilo de vida do paciente.
E após isso, o que sobra, né, em porcentagem, eu vou distribuir entre gorduras e carboidratos. Então, Quanto que seria assim, o básico para uma pessoa que está malhando, quer manter um físico legal, quer evitar sarcopenia, quer manter a massa muscular? Quanto que seria o basicão? Quantos gramas de proteína por quilo? ó, eu costumo trabalhar de 2 a 3 gramas por quilo, certo? Eu gosto de trabalhar com uma proteína um pouco mais elevada, né? Porque geralmente é um nutriente que é limitante na cultura. As pessoas consomem muito carboidrato e acabam Sim. pecando, às vezes, na proteína. Então, eu gosto de trabalhar com a proteína um pouco mais alta, até para essa questão da manutenção da massa muscular e favorecer até a construção e tal, o aporte, certo? Até também por conta da questão termogênica do alimento, que dá saciedade. Então, eu costumo trabalhar de 2 a 3 gramas por quilo. Tá? Não é fácil bater 3 gramas por quilo de proteína por dia. Exato. A galera também acha que a proteína é 100 gramas de frango. Né? Na verdade, cada 100 gramas de frango, né, já preparado para consumo, vai ter uma média ali de 25, 29 gramas de proteína. 1/4 a 1/3, então, da carne vermelha, a gente pode falar que vai ser proteína que vai ser aproveitada pelo corpo. Exato. Carne de modo geral. Carne de origem animal, né? Vamos dizer Peixe, proteína de alto frango, valor boi. biológico. Em mais ou menos, então, 1/3 a 1/4. Um cálculo grosseiro Do para a galera que total está da assistindo. porcentagem, dá uma média de 20 a 30% do total da ingestão calórica do paciente vem Então, proveniente de proteína. Vou dizer que um cara de 80 quilos está malhando e quer manter um aporte proteico legal para poder construir músculo. A gente poderia calcular em torno de, vamos botar numa média básica aí, 2,5 gramas de proteína por quilo peso? Isso, porque muito também não vai ser às vezes muito bem aproveitado. Quando a gente está pensando numa condição de ganho de massa muscular, entende-se que esse cara precisa de um aporte extra de energia para que tenha substrato energético, né, para a construção dessa musculatura. Então, nesse sentido, mais proteína não vai favorecer também mais músculo. Tem um limite que a gente vai conseguir utilizar para a síntese proteica. Então, quando a gente joga uma proteína mais alta, 3 gramas por quilo, por exemplo, ela tem um intuito mais de anticatabólico ou prevenção da uma situação de déficit calórico. Então, a gente sobe essa proteína para que o corpo não precisa, né, sacrificar as suas próprias proteínas, né, os seus aminoácidos, para fazer energia, né, o glicogênese. Manter o que tem para poder construir alguma coisa. Exato. Então, nesse caso, eu prefiro trabalhar com a proteína mais alta em déficit, quando o cara está poupando, querendo privar a massa muscular dele. Quando a gente está falando em construção, eu mantenho um nível ótimo de proteína, 2 gramas, no máximo 2,5 por quilo, e eu aumento esse aporte de carboidratos, tá? Porque o carboidrato vai influenciar muito na questão da hipertrofia em si, na questão que o cara precisa ter energia para treinar. O pump. Se o cara não tem carbo, o cara não consegue ter um bom treino. Né? Então, se o cara não tem um bom treino, provavelmente, ou diretamente, ele não vai ter uma boa resposta. Só para que as pessoas consigam fazer assim, uma regrinha de 3. Vamos botar então. Um cara com 80 quilos deveria estar comendo aí para poder manter um corpo legal e construir um pouquinho de músculo. Vamos botar em nome do argumento, só para a pessoa fazer o cálculo. Perfeito. 2 gramas de proteína por quilo de peso. Isso. Para um cara de 80 quilos, daria mais ou menos 160 gramas de proteína por dia. Certo. Contando que a carne que ele está comendo, só 1/3 dela vai virar, então ele deveria estar comendo pelo menos umas 3 ou 4 vezes mais carne do que isso. Se ele quer absorver 160 gramas, ele tinha que estar comendo aí pelo menos uns 400, 500 gramas de carne por dia. De frango ou de carne, Seja, sim, mais ou menos nessa relação. Então, lembrando para os cuecas que estão assistindo da gente que aquela peguete que você pegou na balada não conta como carne de consumo. Ah, não. Aquela carne não Aquela conta. carne não conta, tá? Aquilo lá não é. Esse podcast não trata desse assunto. Aqui é alimentação mesmo. Ô Pedro, mas assim, você que trabalha com essa parte de nutrição, pacientes estão começando a fazer a dieta de nutrição para poder melhorar o aporte proteico, desmistifica essa questão de que o brasileiro tem uma dieta hiperproteica. O pessoal fica falando isso nas redes, assim, eu tenho certeza que isso não reflete na sua prática, não. Né, na verdade, não. O que eu vejo na realidade, na prática do consultório, né, é que a maioria das pessoas, né, ou o padrão meio que da cultura do brasileiro, é consumir muito carboidrato. Né? Então, o cara acorda de manhã, ele come só o pãozinho com manteiga, um cafezinho e vai embora. Então, praticamente foi isento de proteína ali. Cara, você vai em casamento, você vai em festa de aniversário, vai naqueles cafezinhos de meio de palestra, tá no congresso e tal, vai ter um break. O que tem na mesa, cara? É só carboidrato. Só carbo. Biscoitinho, torradinha, pãozinho de queijo. Né? Então,
é uma cultura, né? Você vai nos cafés, na empresa, à tarde, né? O coffee break, lá só tem bolo, café, biscoito, Salgadinho. Pão de queijo. então, nada de cunho proteico, né? Que a gente... Hoje em dia, a população está tendo mais atenção nessa questão e o próprio mercado está disponibilizando alguns produtos proteicos, né? Enriquecidos com proteína. Então, já tem as barrinhas, os chocolatinhos, mas, no geral, isso é novidade. E o consumo de proteína fora das grandes refeições também é algo que é uma realidade, né? As pessoas só comem geralmente, no geral, né? O povão come a proteína no almoço e no jantar, né? Um bife lá no almoço e no jantar também é a mesma Café e coisa. lanches Geralmente intermediários acaba sendo é a só grande carne. realidade. Brasileiro gosta muito de comer pão, né? Eu vejo isso muito. A gente vai chegar a falar do pão. Então- Passar aqui a pergunta do Alain, será como é que pronuncia o nome dele? Leite 1975. Ele fez uma pergunta que eu me deparo muito isso no meu consultório, praticamente umas 6 vezes por dia no mínimo, e eu tenho certeza que você também. Doutor Pedro, eu consigo emagrecer e ganhar músculos ao mesmo tempo? Isso é o que todo mundo quer, né? É. Fala, qual que é o meu objetivo? Bem, eu quero emagrecer aqui, crescer aqui. Então, todo mundo quer perder gordura e ganhar massa muscular. Ao mesmo tempo, foi colocado que isso é impossível. Bem, pera lá, não é impossível. Depende de quem e depende de uma questão do treinamento equilibrado com a alimentação e o nível de treinamento daquele cara também. Mas, de forma geral, sim, é possível. Tá? Uma vez que os estudos já mostram, né, mais atuais, que um déficit calórico de até umas 500 calorias, certo? Se o cara ainda tem uma composição legal ali, não está muito prejudicado, um déficit calórico de até 500 calorias permite que o cara consiga perder gordura fazendo um aporte de massa muscular. Certo? Se o cara já tem um percentual de gordura muito baixo, o cara tem pouca reserva, isso fica mais difícil, o cara não tem como de onde tirar. Então, é mais um trabalho de superávit, de focar em ganho. Mas, sim, é possível. Também tem outro contexto, usando hormônios, né? Se o cara está utilizando os recursos hormonais, de fato, Mas isso aí fica um pouco mais... Aí o suco, eu já gravei até um podcast sobre isso, mas da minha parte é que na alimentação habitual, se o cara tá 6 de cada 10 brasileiros estão com excesso de peso ou francamente Não, obesos. é uma realidade. 6 de cada 10. E esse cara vem querendo ficar trincado e perder peso ao mesmo tempo. Infelizmente, vão à realidade. Eu não conheço nenhum. Eu atendo fisiculturistas, atendo bodybuilder, você também atende. O Matsuda, que eu entrevistei um tempo atrás, a gente bateu um papo muito legal. O cara é preparador disso. Eu não conheço nenhum fisiculturista que faz bulking e cutting ao mesmo tempo. Não existe. Isso não existe. Igual eu falei, um cara que acabou de começar a fazer atividade física, por isso que eu falei o nível de treinamento da pessoa. Uma pessoa que não é treinada, né, ela chegou ali com aquela composição física corporal toda zoada, tá gordinho, tá com pouca massa magra. Quando ele vai estar sedentário, o fato dele começar a fazer atividade física, começar a se alimentar melhor, bater os níveis, né, de nutrientes, as necessidades dele, com o estímulo do treino, ele vai conseguir naquele momento e emagrecer e ganhar essa massa muscular. Mas a questão é que isso aí... Qual é a prioridade que o cara tá colocando, né? Exato. Você quer emagrecer ou você quer ganhar massa? Se você der uma olhada nesses caras que fazem powerlift, os caras têm muita massa muscular e tem muito peso também. O cara tem uma massa gordurosa grande ali. Isso. Se a intenção do cara, pra mim, é ficar trincado, ficar shapeado, e se ele tá com excesso de peso, pra mim, a primeira providência é o seguinte: esquece ganho de massa muscular, a gente vai manter o músculo que você tem e vamos fazer um cutting. O cara tá no processo inverso do fisiculturista, que o cara faz o bulking e depois o cutting. Você tá gordinho? Vamos trocar aqui as casas. Você vai fazer um cutting primeiro. Vamos secar, você manter o músculo que você tem. Porque essas dietas que você estava falando de fazer um déficit calórico de 500 calorias, via de regra, para homem, até 10 a 15% de déficit calórico, você vai conseguir perder gordura e não vai perder músculo. 15 a 20% você começa a perder algum músculo. 20% para cima de déficit calórico, você certamente vai perder músculo. Você vai perder 10 quilos, daqueles 10 quilos que você perdeu em 3 meses, 1 quilo é músculo que foi embora. Pô, irmão, a gente malha junto. Eu já vi você levantando peso, os caras que puxam, ele levanta 2 mamutes no leg press, um de cada lado. Cara, você ganhar de volta 1 quilo de músculo, você perdeu 1 quilo em 3 meses, sabe quanto tempo você vai levar para recuperar esse 1 quilo de músculo? Então, se o cara quer fazer um regime para emagrecer, cara, vá num bom nutricionista, vá num bom nutrólogo,
para você não entrar nessas dietas malucas que tem aí de internet e botar um déficit calórico acima de 20% e depois de 4 meses, beleza, você emagreceu porque você perdeu gordura, perdeu o osso e perdeu o músculo. Isso não foi um processo de emagrecimento, foi um processo de desnutrição que você fez. Isso não é emagrecer. A Cela Fit Dia, ou Célia, esses hashtag aqui, ela falou, perder muito peso rapidamente pode causar desarranjo hormonal? Sim, na verdade, de fato, e não só hormonal, né? Vai ter um desarranjo sistêmico ali. Quando a gente perde mais de 5% a 10% do nosso peso em menos de 3, de 6 meses, isso é uma agressão para o nosso organismo. Ele entende dessa forma, né? Então ele entra no modo até de emergência, vamos dizer. Quase, né? quase sobrevivência, exato, né? Então baixa seu metabolismo, né? Ele é um choque tão grande que ele vai tentar entrar no modo econômico. Então, essa queda no metabolismo não é interessante. A gente vai sacrificar massa muscular, a gente pode desenvolver anemia, né? Por ter uma falta de micronutrientes também, que são importantes. A galera foca muito no macro e esquece o aporte de micronutrientes, vitaminas e minerais, que também estão totalmente ligados ao bom funcionamento do nosso organismo. Então, eu acho que não é interessante essa perda de peso exagerada, né? O ideal é que seja gradativo e controlado, né? Para que não seja agressivo ao organismo e que seja sustentável. Porque a gente já sabe que quando a gente tem essa perda muito, muito agressiva, muito grande, o corpo vai tentar, né, buscar recuperar aquilo de forma mais rápida possível. Então, e as coisas têm que ser feitas segundo um cronograma bem pensado, porque a gente vive agora essa geração do miojo com ovo cozido. Né? Nenhuma refeição que fique pronta, que leve mais de 5 minutos para ficar pronto, o cara não quer perder tempo com aquilo. Então, se você quer fazer um processo de emagrecimento desse, mais, entre aspas, agressivo, você quer perder 10 quilos, 15 quilos, que você tenha paciência, não faça parte da geração miojo com ovo cozido. Você vai perder 1 quilo, 2 quilos por mês e vai fazer isso ao longo de vários meses, para você poder conseguir manter a sua massa e não provocar queda de estrogênio, queda de testosterona, não ferrar com o seu sistema imune. O que adianta? Beleza, eu ia enterrar um cara gordo, agora eu vou enterrar um magrinho, porque o cara perdeu tanto peso que o sistema imune dele foi pro saco, exato, ele pegou uma bactéria qualquer e se fudeu. Então, sempre o caminho do meio, né, Pedro? Sempre a parcimônia, né? Procura um bom profissional, faça um planejamento, um cronograma da sua alimentação. E para o cara que quer perder peso, esse papo de reeducação alimentar, esquece, é conversa furada. Reeducação alimentar e depois você está no seu peso. Se você está gordo, meu filho, você tem que fazer a dieta para emagrecer. Não, e para com esse nomezinho, estou fazendo um processo de reeducação alimentar. Não, você vai fazer regime para emagrecer mesmo, seu gordo. É isso que você tem que fazer. Depois, se tiver com peso legal, tá com BF aí, um percentual de gordura corporal de 18%, 20%, construir uma massa muscular que está acima de 35% na bioimpedância, ok, agora a gente vai para reeducação alimentar. Vamos parar de dar nome suave para pedrada que você tem que tomar. Tá com essa barriga de chope aí que fica pendurado, o cinto, coitado, já tá no último botão, o cara tá quase unindo o cinto com corda, com barbante. E o cara, não, vou fazer reeducação alimentar. Não, você tem que perder peso, porra. Perder peso, porque a obesidade, 70% dos homens com excesso de peso tem deficiência de hormônio, principalmente testosterona. E toda vez que você perde, a cada 10% do excesso de peso que você perde, a sua testosterona vai aumentar mais ou menos 10% a 15%. Então, a do excesso, não do peso total, do excesso. Então, vou fazer reeducação alimentar. Não, você vai fazer regime para perder essa porra dessa barriga aí. Não tem muita conversa, não. O Tiago Fonseca perguntou, essa aqui é para você, Pedrão. Para emagrecer, secar e conseguir um abdômen definido, dá para fazer isso tendo uma dieta normal, comendo de tudo, só que sem exagero e malhando pesado junto com cardio, ou eu tenho que fazer uma dieta restritiva extrema? O cara quer secar e quer ficar trincadinho. Dá para fazer isso com a comida normal ou o cara tem que se envolver com um processo extremo? Não, dá para fazer com a comida normal. De fato, seria o melhor caminho, né? Utilizar a alimentação sem fazer coisas extremas. Até porque, cara, vocês têm que entender o quê? Eu quero chegar em determinado objetivo. Eu quero ficar trincado, eu quero ficar assim. Mas não adianta você fazer loucura para você chegar lá, se é insustentável isso. Porque você não é só quer ter por um dia, por uma semana. Você quer ter um abdômen trincado, você quer ter um físico legal, você quer ter saúde, mas de forma sustentável. Então, se você ficar fazendo loucura, mirabolância, coisas extremas, você pode até chegar lá. Com que qualidade, né? Com saúde ou não. E outra, você consegue viver dessa forma? Eu falo, não é só comprar a Ferrari.
Você tem que comprar a Ferrari, mas você tem que ter para sustentar o IPVA, você tem que trocar o pneu, você tem que fazer a manutenção, você tem que pôr combustível. Então a galera quer fazer coisas extremas para chegar lá. Então, assim, hoje, eu mesmo vivo dessa forma, e tenho vários pacientes na minha linha de trabalho, comendo comida. Então, assim, as pessoas têm um físico legal, têm uma performance esportiva legal, usando aquilo que é viável, aquilo que a gente come no dia a dia. Arroz, feijão, fruta, salada, tendo uma vida social. O cara pode sair comer uma pizza no fim de semana, pode tomar uma cervejinha, não estou falando que ele deve, né? Mas não é isso que vai proibir, o que vai atrapalhar e vai inibir o resultado dele. É uma questão de equilíbrio. O quanto, a frequência e a consistência desse cara em cima do treinamento, da alimentação, e o quanto ele controla essas variáveis que vão refletir ali no resultado que ele quer. Então, o que você vê é aquele efeito sanfona, né? O clássico cara que tem um casamento, precisa lá perder 10, 15 quilos para poder entrar no terno, aí faz aquela dieta absurda, 1.500 calorias, 1.400 calorias no mês, perde, aí beleza, tira lá a foto com o terno, aí dá um mês, o cara ganha tudo de novo. É normal. Isso é comum. Clássico isso. E falando assim, essa questão de dietas extremas, né? Assim, eu acho que, como eu falei, o gordinho, o cara que está obeso, cara, não adianta. Você vai ter que fazer uma restrição, ter um controle, mas eu falei, não adianta fazer loucura, cara. A melhor forma é você já construindo, né? Lógico, vai ter que tirar, vai controlar, vai algumas coisas, mas já direcionando esse trabalho em direção em construir um hábito de vida, ou uma boa relação com os alimentos, e um autoconhecimento, como seu corpo responde ao alimento e tal, durante esse processo. Então, assim, você vai ter que fazer dieta, cara. Mas não adianta fazer loucura e já incrementando esse estilo de vida na sua rotina, como eu falei, para ser algo sustentável. Então, pode ser que durante o processo o cara vai restringir, vai cortar algumas coisas, mas eu falo, não tem alimentos que são proibidos, né? Então, a gente depende do momento do cara, o que ele está buscando, o que ele tem que fazer. Parar com o terrorismo e Isso. começar a colocar sensatez no lugar do terrorismo. Talvez a melhor resposta para a pergunta do Thiago, se dá para você ficar trincado, igual o cara da foto ali do vídeo, dá para você ficar trincadão. Esse cara é trincado, tá, pessoal? Não vou fazer go-go boys aqui não, mas o Pedrão é o cara colocar a tal da disciplina com consistência. Né? Crie um plano. Em quanto tempo você quer ficar trincado? Vamos ser razoáveis. O cara tá gordo, cara, vai levar 1 ano. Em 1 ano dá para colocar você de gordo a trincado, com certeza dá. O cara tá só com um sobrepeso discreto, um índice de massa corporal aí de 28, 27,5%, uma gordura corporal de 26%. Em 6 meses dá para colocar esse cara em forma com alimento natural. E a gente não tá nem falando do suco, não tá falando da Danone, é arroz, feijão, batata, carne, alface, água, sem precisar usar nem suplemento. Dá para o cara ficar, desde que ele tenha o planejamento, o acompanhamento correto. Se ele sabe mexer com a dieta, vai lá, amigão, faça. Não, porque eu já estou fazendo dieta tem 6 meses e não consegui resultado. Você é nutricionista, fera? Você é nutricionista? Tem 6 meses que você tá mexendo no motor da Ferrari e ele não conserta, né? Você é mecânico especializado em Ferrari? Porra, procura desgraça profissional que entende disso e segue o plano do cara. Não tem mistério. O problema hoje em dia é que a galera tá cheia de guru, ou doutores, ou pseudodoutores do YouTube, do Instagram. Então os caras lêem ali o post de alguém, vê um vídeo de alguém, e os caras já chegam achando que sabem, que são... Não coma banana antes de assistir esse vídeo. Por quê? Você vai enfiar a banana no outro buraco? Por que retroalimentação. É retroalimentação, é biofeedback. Não coma beterraba antes de assistir. Por quê, cara? Qual o problema? Então todas as gerações de seres humanos que já passaram antes de nós deviam ter morrido, porque eles não assistiram o seu vídeo, né? Antes de comer beterraba. Então... pelo amor de Deus, né? Carboidrato à noite. Não, os terroristas alimentares, eu vou falar um negócio, o pessoal vai vou ter que botar um pi nesse vídeo aqui. Esse povo do terrorismo alimentar é igual arrancar o cu da bunda com saca-rolha. Rapaz, eu tenho uma raiva desgraçada disso. Terrorismo, não come. Não, cara, come, você pode comer, desde que tenha um plano. Qual é o seu plano? Sua alimentação é intencional? É intencional para ser nutritiva? Ela é intencional para poder perder peso? É intencional para poder ganhar massa muscular? Qual é a intenção da sua comida? Isso. Você não trabalha sem intenção. Nem que a sua intenção seja pagar os boletos no final do mês, mas o seu trabalho ele tem alguma intenção. Vou comprar uma casa, vou financiar um apartamento, vou pagar meu casamento, vou viajar para o exterior. Seu trabalho tem. Seu sono tem uma intenção. E você come sem intenção, desintencionalmente, coma com a intenção que você vai conseguir o resultado dentro de um período de tempo
razoável. Exato. Não adianta querer perder 30 quilos em um mês que não vai funcionar. Isso, é dentro de um contexto, galera. Tá? É um contexto geral. Não adianta você apontar um alimento, apontar um grupo ou alguma conduta. É uma forma geral. Então você tem que ter uma consistência, como a gente falou, e um padrão. Né? Então, assim, o cara que está precisando, que treina de manhã, por exemplo, né? Falando de terrorismo, eu recebo muita mensagem, porque eu posto, às vezes, meus pratos lá no Instagram. Outro dia eu comi meio quilo de macarrão antes de dormir, era 11 horas da noite. Meio quilo de macarrão, mas onde os caras, caramba, carbo, você é louco. Meu, ninguém sabe o treino que eu vou fazer de manhã. 7 horas da manhã, vou empurrar 500 quilos no leg press. Existe uma intenção naquela janta. Exato. Então, depende para quem, que momento. A mesma pessoa, de repente, aquilo não é interessante para ela, mas depende qual a intenção, o que ela está buscando naquele momento. Então, não tem como a gente falar, bater o martelo, né, determinar coisas que isso pode ou isso não pode. Depende para quem, em que momento, a quantidade, qual o foco do trabalho. Até certo ponto, a gente pode comparar comida como se fosse alimentação, como se fosse uma roupa da Renner, da C&A, uma roupa que você compra em shopping. Sim. Ok, vai te servir. Mas se você tem um objetivo específico, bom, você vai precisar de um alfaiate que faça uma roupa sob medida. Com certeza. Então, é só para poder manter o basicão? Vá com bom senso. Você quer um resultado específico? Cara, procura um bom profissional da área e vai lá e traça um plano com ele e tenha paciência para que esse plano produza o resultado que você quer. Paciência é um problema, né? A galera é muito imediatista. A sociedade é imediatista. A gente é criado, chora, mãe dá. Quebra, manda arrumar. Compra outro. E a galera, você tem que entender, no físico, na performance esportiva, na saúde, não tem imediatismo. É meritocracia e tempo. No seu consultório, Pedro, eu tenho quase 30 anos de medicina. Eu nunca encontrei um desse. Talvez você encontrou, isso a gente pode até tirar uma foto com o cara, porque eu acho extremamente raro. Você já encontrou algum paciente? Tinha que ser os impacientes, né? Eles querem resolver tudo pra ontem. O cara demorou 30 anos comendo tudo errado, sem fazer atividade física, chega lá todo zoado com a saúde, com a composição física, todo zoado, e o cara chega pra mim, eu vou casar no fim do ano. Eu quero entrar no terno. Vou casar no fim do ano, sendo que já é novembro. O cara quer desfazer 10 anos de obesidade em um mês. Aí compra aquelas porra daqueles produtos lá, toma esse produto, emagreça 10 quilos e seca a barriga. Seca a barriga. O cara tá correndo com saco plástico, né? Você fala, mano, o que esses caras estão fazendo? Mas então, é o que eu falei, galera, não adianta, não adianta ter pressa, né? Vai levar um certo tempo e você vai ter que se dedicar. Não adianta, né? Você não vai consertar em 3 meses o que você fez 30 anos errado. Então, é o que você falou. A gente tem que ter paciência e ir no processo, e até curtindo esse processo e desenvolvendo um autoconhecimento, como eu falei. Ver, tô fazendo isso, meu corpo está respondendo dessa forma, meu treino caiu aqui. Mas então, tanto criar o plano, quanto fazer as avaliações periódicas para você ir fazendo essa sintonia fina e a correção do rumo ao longo do progresso. Eu fiz isso, a resposta foi essa, quando eu faço... E a ideia é o quê? Eu falo até por mim hoje, né? Depois de... Já faço dieta, peso a minha comida e treino há mais de 12, 13 anos vivendo essa realidade. Então, assim, eu já nem fico fazendo muito a minha avaliação, eu já sei quanto eu preciso comer e eu vou olhando para o espelho, para a balança e vou manipulando a minha alimentação em questão mais de quantidade, aporte de carboidrato ou de proteína, diante do que eu estou buscando naquele momento. E isso eu desenvolvi com o tempo. Então, de tanto eu controlar ou de ver as variáveis, você vai vendo como o seu corpo funciona. Então, de forma grosseira, assim, hoje eu quero subir meu peso, eu começo a comer mais arroz, mais carboidrato, eu vou pondo... Opa, engrossou muito, eu vou descendo. Mas eu precisei de anos, né, de prática e vivendo isso, né, nem por ser pelo lado profissional, eu digo, de pôr em prática, né, É uma dica que eu dou para quem quer continuar aí na consistência, ter paciência com o processo, assim, que funcionou para mim, experiência própria, né? Você tirar fotos, igual você disse, de olhar no espelho, né? Fazer ali fotos mensais, porque às vezes você faz uma dieta, faz ali uma dieta, às vezes, para emagrecer ou para ganhar peso, só que você se vê no espelho todo dia, né? Assim, você não consegue perceber a diferença entre o seu físico da semana anterior e da semana seguinte. Aí tire fotos, pelo menos mensalmente, né? E todo dia, todo mês você vai olhando, comparando. Aí você consegue ter um estímulo maior. Tipo, conseguir ganhar um pouco de braço, conseguir ganhar um pouco de quadríceps, definir mais a barriga. Então, assim, isso é muito bom para você manter consistência. Senão, não tem jeito. A foto é excelente ferramenta mesmo, até mais do que tão bom quanto as medidas, né? Porque às vezes o paciente chega lá,
ou ele está muito apegado no número, num percentual. E vou dar um exemplo. Um paciente queria colocar 13% de gordura corporal. Aquela mulatona, genética da escola de samba. Grande, aquela mulher que come torresmo e toma cerveja e fica aqui. E ela encanou, veio nas redes sociais, não quero ter 13%. 13, aí começamos a fazer um trabalho. Chegou nos 13% que ela queria, no número que ela queria, a gente olhou para o espelho, ela olhou e falou, Pedro, não gostei, tá legal, não curti. Tá feio, tô muito alta, tudo magro, tô com um aspecto mais envelhecida, né? Porque a mulher, quando ela fica muito seca, ela fica com esse aspecto, não gostou. Então, o espelho e as fotos, ou até melhor do que isso, você olhar para o espelho e gostar do que você está vendo é interessante. Os números são bons, mas às vezes você vê, por exemplo, um atleta de preparação, o resultado no número não é algo positivo. Ele está perdendo, está diminuindo, às vezes perde massa magra, mas na hora que a gente olha o resultado no espelho, para aquele objetivo, você fala, uou, nossa, está ficando muito bom. Então, a gente tem que usar essas ferramentas todas, né, do acompanhamento, com as métricas, com os exames, mas também não passar por cima disso que a gente olha, do que é o bonito, do que é o plástico. Então... Um BGC, um BF, que o pessoal, Body Fat, ou PGC, né, percentual de gordura corporal. Legal, abaixo de 25. Pronto. E aí você vai adaptar para cada pessoa. Isso. Um vai ser 20, um vai ser 18, outro vai ser 17, outro vai ser 12. E tomar muito cuidado, eu gostei disso aí que você falou. Não é porque a bússola aponta para o norte que você deve ir para o norte. Às vezes seu caminho é noroeste, seu caminho é sudoeste. Isso, você vai ajustar de acordo. Você tem um parâmetro, abaixo de 25 é o legal, acima de 35 de massa muscular e esquelética é o legal. Quanto acima de 35, quanto abaixo de 25? Vamos ver a constituição da pessoa? O que ela faz para que ela viva, por exemplo, um judoca. Um judoca, ele vai ter um percentual, um powerlifter, ele é mais, tem mais percentual de gordura mais elevado, de repente. Você está preocupado com a estética, com desempenho atlético, então com flexibilidade, com mobilidade? Tá, exato. Então, o que você está buscando? Qual é a sua prioridade no geral? Né? Por que você quer a máquina? Por que você quer que o seu corpo funcional ali? Esse lance de reduzir muito o percentual de gordura também tem que ficar... A gente parece que vive uma sociedade que vai trocando uma fobia por outra. Né? Primeiro é a fobia de uma doença, depois é a fobia de um imunizante, depois é a fobia do sal, depois é a fobia do açúcar, depois é a fobia... Agora a gente está vivendo a fobia da gordura. Cara, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos pegar lá o budismo, o caminho do meio? É o caminho do meio. O ideal é que você tenha menos de 25%. Quanto menos? Vamos devagar com a carruagem, porque às vezes, se a pessoa já tem uma genética, uma constituição, um antecedente familiar, por exemplo, de uma imunidade baixa, e você começar a reduzir demais o percentual de gordura, você vai ferrar com os recursos que esse cara teria para poder produzir uma resposta imune numa situação de estresse infeccioso. Então eu vou botar lá, não, o cara tá lá, 60 anos de idade, e eu vou botar, 60 anos de idade, sua medula já tá mais, vamos concordar, né? Tá mais cansada, né? Você tá sofrendo um problema de DNA, que é data de nascimento antiga. Então se você tem 60, 70, 80 anos de idade, cara, botar um percentual de gordura abaixo de 15 não é tão interessante, porque você já tá suscetível a processos infecciosos, porque seu sistema imune já não funciona daquele jeito. Você vai tirar o recurso do cara que ele tem? Então vamos devagar com o negócio aí, porque tem o lado estético, tem o lado da saúde. Então nem todo mundo tem que ter 13% de gordura e nem todo mundo não deve ter 22% de gordura. Adaptado para cada contexto, objetivo, caso, análise clínica. Mas aí o cara sai lá, sobe na balancinha lá da farmácia, pega a fichinha. Eu fiz lá minha bioimpedância da balancinha, aquela balancinha. E deu lá que eu tô com 22, vou baixar meu body fat aqui para 12%. Baseado em quê? Em qual outra? Da onde você tirou? Porque eu vi o cara num vídeo do YouTube que tem 12%. Qual a idade do cara? Ele treina para quê? Como é que tá o sistema imunológico dele? Ele tá com quanto de oligoelemento? Ele tá com quanto de vitamina D no sangue? Você vai baixar sua gordura corporal e vai sair de 70 de vitamina D no sangue para 12. Você não ficou mais saudável, você ficou mais vulnerável. Você tem menos reserva energética e seu sistema imunológico está funcionando pior. Que diabo de troca foi essa? É para poder ser um defunto bonito? Depende para quê. Você falou, o percentual de gordura é muito baixo, né? Vai comprometer até a produção de hormônios. De repente o cara já está com hipogonadismo, já não está muito bem, o cara começa a baixar muito o percentual de gordura. Até as mulheres que começam a ter prejuízos no ciclo menstrual, né, por querer deixar esse percentual de gordura muito baixo, não é interessante, como você falou, é uma reserva energética. Se o cara cai doente,
o cara, né, cai no hospital, Deus me livre, tem uma doença, o cara não tem reserva nenhuma. Pega um paciente, uma coisa besta, pega um paciente de qualquer idade que seja, mas os dois da mesma faixa etária, 2 de 40, 2 de 30, 2 de 80. Coloca uma erisipela nos dois e vê como é que aquele de 8% de gordura corporal resolve o processo infeccioso e como é que aquele com 20% resolve. O de 20% em 3 dias ele está em casa tomando antibiótico via oral. O de 8% vai parar lá no UTI, se bobear, vai perder a perna. Porque ele não tem reserva. Seu corpo não foi feito para acumular gordura sem um propósito. Não é muita gordura. Mas por que a sua dieta deveria ser 50% carboidrato, 35% proteína e 15% gordura? Porque gordura é importante para você. Assim como não é bom ter gordura demais, não é bom ter gordura de menos. Então vamos para o caminho do meio. Para o caminho do meio. Nem carboidrato demais. Estou fazendo dieta low carb. Aí os caras confundem dieta low carb com no carb. Fica igual um zumbi andando pra rua, mal-humorado. Sem energia. E o problema para quem é natural também, porque, por exemplo, igual o Pedro estava falando, se você diminui muito a quantidade de calorias e diminui muito a porcentagem de gordura corporal, você não tem produção de testo. Aí o cara vai lá, quer ficar trincado, fica sem energia, sem libido, não tem energia para poder malhar, não consegue fica fadigado durante o dia, com sono. O que adianta, então, você ter um corpo trincado? Por falar em produção de testo, o Kevin de Magalhães mandou uma pergunta para a gente que existe algum alimento que auxilia no aumento dos níveis de testosterona no corpo de maneira natural? Vamos lá, galera. Não tem um alimento específico que, vou consumir isso, vai aumentar a minha testosterona. Galera, não tem, cara. Isso aí, galera, para de ter essas listinhas. Alimentos que vão salvar sua testosterona. Não existe. É um contexto, né, sistêmico que vai influenciar a produção ou a queda da produção dessa testosterona endógena. Então, são vários fatores, né? Você sabe, o sono, a alimentação, a atividade física, estresse, ou até estilo de vida, o cara que consome álcool, tabagismo, todas essas coisas vão prejudicar a própria idade, né? Vai influenciar nessa produção de testosterona. Então, se o cara tá fazendo tudo errado, o cara não faz atividade física, dorme mal, come ultraprocessado, fuma, bebe, cara, não vai ser comendo comer brócolis que vai subir essa testosterona, cara. Então se preocupa antes em fazer o básico bem feito. Você dorme bem, você se alimenta bem, você come frutas, saladas, verduras, legumes, você come gorduras boas, você faz atividade física, né? Já está mostrado, evidenciado que o treinamento com peso, né? Treino de força, faz subir significativamente, né, os níveis de testosterona em homens e mulheres saudáveis, enfim. O próprio perder o excesso de gordura corporal, ter um estilo de vida, ter uma composição mais saudável, vai influenciar que seus níveis de testosterona estejam melhores, ou, né, subam, estejam otimizados. Então, para de acreditar nessa questão de que tal alimento vai subir a sua testosterona, tal alimento vai prejudicar. É um contexto nesse sentido. Assim. É uma coisa que a gente vê muito no consultório, né, pai? Assim, paciente às vezes que não quer fazer nem o básico e já quer pular para a solução mágica. Não, porque eu quero fazer suplementação com testosterona. Não, às vezes só fazer o básico já vai resolver para o cara dormir bem, ir para academia, perder peso, ele já vai resolver o problema dele de testosterona baixa. O cara quer tomar maca, tríbulos, tomar suco de romã, mas não faz porra nenhuma de direito. Nem o básico. Ele acha que isso vai fazer funcionar. Que você vai colocar. O menino dele lá. O cara vai lá na internet e pesquisa lá. Eu até pesquisei para poder ver a resposta pro Kevin. Alimentos que aumentam sua testo. Aí tá lá a lista: brócolis, ovos, atum, abacate, banana, carne vermelha, semente de abóbora e coco. Tudo bem, irmão. Aí você vai comer isso tudo. Aí você dorme mal. Você vive com estresse emocional, seus relacionamentos são uma bosta, você treina fofo, você vai pra academia, fica 1 hora lá, meia hora no celular, meia hora olhando a bunda das meninas, puxar peso que é bom porra nenhuma. Sua alimentação, de modo geral, tudo bem, você come isso aqui, mas além disso aqui, você se preocupa em colocar outros macros? Tudo bem, você vai comer carne vermelha. Quanto de carne vermelha? Você está batendo sua meta proteica do dia? Eu vou comer atum, abacate, vou tomar água de coco. Exatamente em qual contexto que você vai fazer isso? Isso está associado a uma hidratação boa? Está associado a um treino intencional? Então essas listinhas aí o que vai aumentar a sua testo, o que vai aumentar a sua testo, irmão, olha bem para mim aqui, é tomar vergonha nessa porra dessa cara porca que você tem e começar a fazer as coisas que você sabe que você deveria estar fazendo. Ficar dentro do seu peso, treinar direito, dormir direito, hidratar direito e cuidar dos seus relacionamentos.
Porque se você ficar estressado, Saúde estresse mental. gera cortisol. Perfeito. E cortisol derruba a sua testo. Exato. Então não Saúde adianta mental. você comer direito, dormir direito, hidratar direito, ir lá e ficar. E é o inferno sua vida em casa. Exato. Com seus pais, com seus irmãos, com sua esposa, com seus filhos. Você vive estressado no trabalho, vive estressado em casa. E você acha mesmo que comer brócolis. Nem se enfiar esse brócolis no seu toba não vai aumentar a sua testa. E, porra, para pra pensar. Os alimentos citados são aqueles que devem estar numa rotina alimentar saudável. Porra, não é nada além da roda que o cara tá falando. Tem que ter isso na porra da alimentação de forma geral. São os itens que fazem parte de uma dieta equilibrada. Carnes, peixes, ovos, hortaliças, grãos, sementes. Porra, mano, não é nenhum segredo falar que isso aqui vai fazer aumentar a sua testa. Como você falou, é o contexto geral, cara. Então, a galera fica buscando aí pelo em ovo, querendo reinventar a roda. Meu, faz o básico bem feito. Cuida da sua saúde mental, que você falou, mente sã, corpo são. Às vezes o cara tá comendo itens ali que ele nem gosta, porque o cara falou. Porra, se o cara gosta de, vou dar um exemplo prático, assim, por exemplo, eu falo pro paciente o queijo branco e o queijo, ou a mussarela. Tem cara que o cara odeia o queijo branco, só que o nutricionista, alguém falou que ele tem que comer o queijo branco, porque o queijo branco... Meu, é tudo queijo, veio da porra da teta, da vaca, é leite, certo? A diferença dos micronutrientes, vitaminas, minerais, é ínfima naquela porção de 30 gramas que o cara vai comer. Agora, a diferença entre o cara estar feliz ou não, se ele está comendo a mussarelinha controlada, dentro do contexto controlado, ou se é o queijo branco, é ridícula dentro da parte da felicidade. O cara tá feliz, caralho, comendo todo dia a mussarelinha. E que a diferença dentro do contexto geral com o queijo branco, meu, não é nada que vai prejudicar, que vai foder a vida do cara. Então, tentar estar feliz no contexto geral, né? Até com a sua alimentação, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, fazer atividades físicas que você gosta. Pô. E voltando sempre pro básico. Arroz, feijão, batata. Não precisa ser o queijo... Não, é queijo branco, mas tem que ser o queijo branco colhido de leite de iaques que vive a 3.500 metros da Cordilheira do Himalaia. Em maio. E tem que ser colhido em maio. Colhido pelos padres do Tibete, de cueca às 6 da manhã. Vai para. Pra caralho, você não acha... Meu, e o pior ainda são os profissionais que ficam colocando esses itens na dieta dos caras. Coisas caras, difíceis de acesso. Não, que tem que ser esse. Meu, para que coisa liberta tem tantas. Tudo bem, não estou tirando o valor, né, de alguns alimentos que tem. A gente mora num país de 8 milhões e 500 mil metros quadrados. Como uma passa, como tem outras. Sabe? Um dos 4 maiores produtores de alimentos do mundo. E o cara tem que comer o diabo do tofu que nasce lá na Escócia. Para, cara, para. Então, isso aí são coisas que deixam a galera louca, que deixam a dieta insustentável. Porque, assim, e se você não consegue o item, vocês não tem, não é todo mundo que tem para bancar, são coisas caras e difícil achar. E muitas vezes não são com palatabilidade horrível. O cara tá comendo lá porque falou, porra, mano. Não, eu fiz essa dieta mediterrânea que o senhor passou só com itens importados. E aí, funcionou porque você perdeu peso sim, porque eu tive que vender um rim para poder comprar a comida e o pós-cirúrgico me arrebentou, perdi 30 quilos, doutor. Então, meu, mas não consegui comer o que o senhor passou ainda não, mas já perdi peso. O que eu costumo falar é que a melhor nutrição, a melhor dieta, é aquela pé no chão, velho. Real, aquela que cabe na vida da pessoa. Então, assim, o que está ao seu alcance nesse momento? O que você está disposto a fazer desse momento? Tipo assim, o que dá para você fazer dentro disso, o que é o melhor caminho, aquilo que o cara vai conseguir fazer, não aquilo que eu acho que é o ideal. Na nutrição tem aquela dieta, conduta linda, o papel aceita. É uma beleza, mas o cara vai conseguir fazer? Ele vai fazer 1 semana, 2, 3. Então, tem que ser algo que tenha consistência. O que a gente está falando não é 1 semana de dieta, não é 1 mês, não é 2. É consistência. E não é dieta, de fato, assim, não forma uma coisa específica, restrita para aquilo. É um estilo de vida que você vai desenvolver, que vai sustentando aquilo que você busca e que você quer, almeja ter, né? Pergunta da Marilce Mello para você. Glúten realmente faz mal? Depende para quem. Se você tem uma intolerância, se você é celíaco, se você tem essa questão de doença celíaca, por exemplo, até uma intolerância, uma sensibilidade ao glúten, pode te fazer mal, certo? Agora, se você não tem problema nenhum, se você não tem essa questão fisiológica, né, de adaptativo que vai te dar um desconforto, vai tirar uma inflamação, não tem porquê. Então tem muito terror no glúten, é só para deixar mais caro a sua dieta. Se você não precisa excluir, só quer excluir, vai deixar só o custo. 6%
das pessoas tem algum grau de intolerância ao glúten. 94% das pessoas comam glúten muito bem, obrigado. Só 6%. E desses 6%, 1% vai ter realmente doença celíaca. Então, assim, tem muito mais gente falando que tem intolerância ao glúten do que gente que realmente tem intolerância ao glúten. O cara fala, associa o glúten com o pão, mas ele enche o rabo de cerveja. É o glúten. Porra, mano. Entrou na modinha, né? Virou. Ser contra o glúten, é um alimento inflamatório. Não tem condições. Eu compro pão, uso pão sem glúten. Detalhe, R$20 o saquinho de pão de 300 gramas. Caro. Mas por que o pão sem glúten? Alguém te falou, não, porque o glúten... É mais saudável, seu doutor Pedro. Que engorda, que o glúten é inflamatório. Eu falo, não, cara, tá vendo? Então, tipo assim, cuidado com esse terror, galera. Cuidado com esses profissionais que fazem esse terrorismo na sua cabeça, que proíbem. Então, é o que eu falei, tem que ver a condição clínica de cada um. Cara. Lembrando que o problema já foi o ovo, o problema já foi o sal, o problema já foi o açúcar, o problema já foi o leite, o problema é o glúten. Não, o problema é você que acha problema em tudo. Porra, o problema é você que não faz nada direito, de consistência, só reclama. Em vez de fazer o que tem que fazer e não se preocupar, né? Então, assim, a galera reclama muito do resultado que eles não querem, mas não se preocupam em se cobrar o que eles não fazem. Você quer ver? Outra aqui, ó. PJ21 mandou pra gente. Leite é mesmo um veneno? Outra modinha aí que entrou Galera, em alta. Ó, depende de onde você está tomando esse leite. É leite de boi e você mama na fonte? Leite de boi e você toma na fonte. Leite então, paterno. É o seguinte, cara. Vamos lá. Tirando as pessoas que têm uma intolerância... De novo... Clínica, medicamentosa. Clínica, cara. O cara tem alergia à proteína do leite, ou tem uma intolerância à lactose, ou uma sensibilidade um pouco mais aguçada à lactose. De fato, pode não ser interessante, vai ser prejudicial para o cara, certo? Mas para uma pessoa saudável, cara, o leite é um super alimento, rico em proteína, em cálcio, potássio, então assim... Cada copinho de leite tem 8 gramas de proteína biodisponível. Aí chega o cara, mas no brócolis tem... Beleza, mas você vai conseguir comer 1 quilo de brócolis? E quer dizer, detalhe, não quer dizer que você comer 1 quilo, 1,5 quilo de brócolis, você vai conseguir ter acesso a esse nutriente, porque a biodisponibilidade do ferro, do cálcio nesses vegetais é totalmente diferente do leite. Né? A gente, vai ter num cálcio, copo você consegue resolver muitos problemas. Vai ter vitamina do complexo B, principalmente B2, vai ter vitamina lipossolúvel como A, D e E, vai ter proteína. Então, porque eu não tomo leite. Se você não toma leite, entope o rabo de suplemento e comprimido que você compra na farmácia. E outra, já tem vários estudos, né, que mostram que o leite está associado à melhora da composição corporal. Então, o cara que está buscando construir massa muscular ou até está buscando emagrecimento, se o leite está contextualizado na dieta, é um alimento que favorece. Inclusive, já tem vários estudos atuais mostrando que ele diminui marcadores inflamatórios. O leite é inflamatório para quem tem alguma associação clínica, cara. A gente vai falar de alimentação inflamatória na segunda parte do podcast. Para a gente fechar isso aqui, 2 coisinhas para a gente poder encerrar isso e a gente depois ir para a segunda parte. A primeira é a questão do leite de caixinha tem soda cáustica. Você viu que andou rolando isso aí um tempo atrás, que tem soda cáustica no leite. Tá vendo? Por isso que eu falei que não podia tomar leite. Primeiro, essa história da soda cáustica, talvez ela tenha ganhado um pouco mais de relevância em 2013 por causa de um escândalo que teve lá no Rio Grande do Sul, que realmente o produto estava adulterado e colocaram soda cáustica. O leite tem açúcar, que é a lactose. Algumas bactérias, se a embalagem não for feita direito, o acondicionamento, o envasamento não for feito direito, algumas bactérias podem contaminar isso aqui e começar a metabolizar esse açúcar em ácidos. Então o leite fica com gosto ácido. O que o cara faz? O cara joga soda cáustica, porque isso alcaliniza e tira um pouco aquele gosto de acidez do leite fermentado, porque ele foi produzido com má qualidade. Então, a legislação brasileira proíbe que você coloque esse tipo de produto, e se por acaso alguma coisa dessa acontecer, cara, você vai sentir no gosto do próprio leite. Então, compra de uma marca legalzinha. Vamos parar para poder pensar, um leite de saquinho, ele estraga em quantos dias? 2, 3 dias? Um leite que vem acondicionado num recipiente plástico com alumínio, papelão, o que seja, ele dura quanto tempo? 1 ano? Quantos QIs, quantos dígitos de QI você precisa ter
Para entender que um troço que dura normalmente só 3 dias, consegue durar 1 ano dentro... Você acha qual deles que vai ter mais conservante e substância química? Sem dúvida. Então, se você está preocupado em consumir um troço de mais qualidade, vá para a porcaria do leite saquinho plástico, porque ele azeda em 3 dias. E tem menos conservante ali. É o mais próximo do in natura, perto da teta da vaca. Vamos A dizer, mesma né? coisa com Menos relação a processado. pão. A mesma coisa com relação a pão. Posso comer pão? Cara, coma pão. Mas vamos lá. Você tem um pão da padaria, que é pãozinho francês, que em 2 ou 3 dias ele tá duro, esfarelando, ficando azedo, dando mofo. E você tem aquele pão acondicionado num saquinho plástico na prateleira do supermercado, que o troço pode ser armazenado na sua casa durante 1 ano. Qual deles você acha? Vai ter uma digestibilidade melhor e outra. Falando no lance do pão, a galera fala muito, o glúten, eu tirei o pão, melhorei, já associa com o glúten. Às vezes a pessoa tem problema com a forma de fermentação que é feito aquele pão, que vai influenciar nessa digestão ou má digestão desse alimento, que vai dar aquele desconforto, e aí a pessoa acha que é o glúten, mas na verdade ela está usando fermentação química e tal. Então hoje em dia a gente tem alguns pães de fermentação natural que atenuam, né, esse sintoma que tem em algumas pessoas, essa sensibilidade, e a gente já mostra que não é o glúten necessariamente, às vezes é a forma que é feita a fermentação do pão que vai dar esse desconforto. Manteiga ou margarina, Pedro? Margarina, de cara. Galera, muito tempo a manteiga... muito tempo a margarina foi demonizada e, de fato, ela tinha uma composição ruim, né? Ela tinha gorduras trans, gorduras hidrogenadas, enfim. Hoje em dia, isso não acontece mais. A legislação não permite que isso aconteça, né? Então, são óleos de origem vegetais. Então, tem ômega 3, tem ômega 6. Então, elas não têm esse prejuízo, dentro de um contexto equilibrado, na saúde, igual a manteiga. A manteiga é gordura saturada, de origem animal. Você foi em Certo? cima, equilibrada. É isso, galera. Não quer dizer que você não Posso comer margarina? Aí, pode. Oi, doutor Pedro, então vou pegar um pote de 1 quilo e vou comer. Porra, é isso. Igual a manteiga. Então quer dizer que eu não posso. Pode, cara, a manteiga é mó bom. É gordura saturada. Não quer dizer que a gente não pode. A gente tem uma quantidade que é tolerável, né? Que não vai ter prejuízos, para nossa saúde. Porém, ela, é mó bom para fazer uma parte da gastronomia. Às vezes vai fazer um prato mais elaborado, você pode usar a manteiga. Então é uma coisa muito comum. O pessoal vai no consultório e acredita que a manteiga é melhor e mais saudável, a banha de porco, que a manteiga, que a margarina. Até o próprio óleo lisa. Então, as gorduras de origem animal, as gorduras saturadas, nunca vão ser superiores em questão de qualidade para a saúde, né, do que as gorduras de origem vegetais. Né? Então, aí o vozinho tá lá, 70, 80 anos de idade, 60% do seu paladar vem do seu olfato, o cara já teve uma atrofia do bulbo olfatório por causa da própria idade, ele não sente tanto o gosto da comida, ele já tem uma velocidade intestinal atrofiada por causa da idade, então ele absorve menos nutrientes. Aí você vai pegar o vozinho e falar assim, não vai comer manteiga, ou não vai comer margarina, não vai comer pão, porque é ruim para a saúde do senhor. O cara tem 80 anos, pelo amor de Deus. ele não consegue mastigar direito. Tem essa outra questão, né? O cara... Tem vários fatores influenciados na questão do idoso, além da motilidade, da questão do olfato, a parte de dentição também, né? Então, são alimentos que facilitam o cara... E tudo depende do seu objetivo também. Às vezes você quer... igual a gente sempre fala, né? Comer intencionalmente. Você quer perder peso, tá fazendo uma dieta mais restritiva, porque você quer ficar com o abdômen mais marcado, e tudo bem. Às vezes você economizar na manteiga ou na margarina vai te ajudar. Mas, se você tá fazendo uma dieta normocalórica e você conversando com o seu nutricionista conseguiu incluir ali a manteiga ou a margarina, não tem problema nenhum. E outra, até assim, uma questão assim, eu falo para os meus pacientes, no dia a dia, rotineiramente, é melhor a gente usar a margarina, por uma questão de saúde. Mas, o cara gosta, chega no fim de semana, o cara vai, come um pãozinho na chapa. Não precisa ser sempre, toda hora, mas você não precisa excluir. Eu gosto de um pãozinho com manteiga. Geralmente, às vezes, eu até tento tirar os caras da manteiga, da margarina, para usar um creme de ricota, um requeijão, ou queijo em vez disso, no geral, assim, né? Quando o cara tá querendo emagrecer, ou ter um controle das calorias. Mas eu não proibi ele de comer um pãozinho com manteiga, um pão na chapa de vez em quando. Até porque você não precisa ser escravo daquele padrão da dieta. Você tem o direito de sair de vez em quando. Eu gosto muito de um pão na chapa. É todo dia que você vai lá comer um pãozinho na chapa. Igual eu gosto de comer uma picanha. Você vai comer picanha todo dia no almoço? A gente vai chegar na picanha na segunda parte do podcast. Aí você me chama. Aí mas a gente vai gravar hoje ainda. Só para o pessoal, só para poder encerrar essa primeira parte. Você quer comer com manteiga?
Você quer comer com margarina? Coma até com KY, meu irmão. Certo? O jeito que você quiser comer essa merda aí, você come esse troço, desde que a sua alimentação seja intencional. Acho que a primeira parte, bom resumo dessa primeira parte é essa aí. Pessoal, a gente vai dar um pause aqui e vamos gravar a parte 2 daqui a pouquinho e vamos colocar para vocês no ar. Vai logo depois da primeira parte, na sequência. Um grande abraço para vocês. Vai lá pegar o refrigerante e a pipoca que a gente vai fumar um cigarro aqui. Boa. Abraço, pessoal.